Boa noite, pessoal. Agora começando oficialmente a nosso debate. Aqui com a colega Maria Aparecida. Tá entrando. Boa noite, Aparecida. Tudo Olá, boa bem? noite a todos e a todas. Tudo bem. Danilson está aqui com a gente aí. Deixa eu ver se ele já entrou. Boa noite, colegas. Vendo aqui várias amigas e amigos. Viviane, Paraíso, Juliano, Luiz, Robson, Bianca, Leandra, Henri. Ellen, Leopoldina, Amélia, Suzana. Boa noite, colegas. Boa noite, Luizinha, Edilene, Erivalda, presidente aqui do Centro Paulo Freire, Ana Cristina, Márcia, Eva, Amélia. Boa noite, colegas. Boa noite a todas. Então, colegas, Danilson está entrando, mas enfim, infelizmente, vamos mudar um pouco a sistemática, né? Seria aqui com o colega Danilson e a professora Aparecida, mas então ficamos o debate com a professora Aparecida e a gente segue, né, aqui com o Danilson no chat e das provocações de debate, tá ok? Então, sem mais delongas, a professora Aparecida, a diretora pedagógica do Centro Paulo Freire, professora da Universidade Aberta pela Universidade Rural de Pernambuco, do curso de formação da graduação em Pedagogia e da graduação do PROEJA pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, professora Aparecida Provzec, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço ao convite ao professor André e também estendo, né, a minha saudação nesse presente momento a todos que estão aqui fazendo este acompanhamento, em especial à diretoria do Centro Pedagógico, na pessoa da professora Inês. Para começo de conversa, eu gostaria de dizer o seguinte: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, Guimarães Rosa. E é justamente com esta palavra de ordem, coragem, que eu inicio essa nossa conversa para refletirmos sobre o processo da educação bancária, né, onde o professor Paulo Freire, nos informa e nos forma na compreensão de que o quanto que nós precisamos romper com essa prática bancária de educação, ainda mais hoje, né, no estado atual que nós nos encontramos com a questão do isolamento social, da pandemia, né? Então, diante disso, eu gostaria de deixar em suspenso para que nós pudéssemos refletir sobre esta questão. Estamos depositando informações ou construindo conhecimento, tendo em vista que hoje a nossa existência ela está dando-se muito mais na perspectiva do virtual do que no presencial. E aí, há possibilidade de fomentarmos uma educação humanista com o distanciamento social? Há esta possibilidade de fomentarmos esse humanismo diante da falta da socialização, da interação? Será que realmente o que nós estamos fazendo aqui possibilita esta formação humanista? Né? Ou então nós estamos, de fato, dando ênfase, em pleno século XXI, ao que Paulo Freire trouxe
em sua obra Pedagogia do Oprimido, a questão da educação bancária. Que educação nós hoje estamos realizando, né? Então, são esses questionamentos que eu levanto para que a gente possa ir, professor André, refletindo juntos. Então, a discussão da educação bancária, né, remete a um modo de pensar o processo pedagógico, não é? Onde esse educando, né, esse parceiro do processo, ele é pensado como um sujeito passivo, não é? Ele é pensado como um sujeito assujeitado em termos de uma a imposição sobre este sujeito, não é? Paulo Freire então faz essa denúncia, né? Narra essa perspectiva e usa uma imagem muito interessante, que é a ideia da relação bancária, né? Quer dizer, uma relação de depósito de valor, né? Valor no sentido de até como sendo uma abstração que faz a mediação entre coisas, né? Quer dizer, o dinheiro que faz mediação entre o alimento, não é? que nos fortalece, né? Entre a arte que encanta nosso espírito, né? Entre a ciência que abre e o livro, né? Que abre a nossa perspectiva de mente e de mundo, não é? Então, o dinheiro que faz essa mediação, né? Quer dizer, quanto mais acesso eu tenho à moeda, né? Ao capital, né? Materialmente falando, né? Monetariamente falando, então eu teria mais acesso numa sociedade capitalista, né? A esses elementos que supostamente contribuíam para o meu processo civilizatório. Não é? Então, quer dizer, a educação bancária é aquela que, nessa metáfora, que deposita no educando, né, nesse sujeito em condições, ou na situação, ou no modo de imposição sobre ele, né, deposita, né, literalmente esses conteúdos. Né? Claro que tem aqui um paralelo com a ideia do capital cultural de um pensador chamado Bourdieu, né, um sociólogo chamado Bourdieu, né, a gente pode fazer aqui rapidamente esse paralelo, né, onde a educação ela consegue cercear e consegue, digamos, estabelecer paredes, né? Consegue estabelecer marginalizações na lógica do mais depósito, menos depósito. Né? Quer dizer, mais, para uns eu dou mais, para outros eu controlo, eu cerceio, né? Eu deposito pouco. E, além disso, adiantando já a questão da própria ideia de depósito, né? Quer dizer, esse sujeito ele não se coloca como produtor, como agente ativo desse processo de enriquecimento, né? Desse processo que ele civiliza. Viu, professora? Ok, professor. Então, diante disso, eu gostaria de chamar a atenção, né, de um elemento que é muito caro na pedagogia do oprimido, que é o processo da conscientização. Nós sabemos que ninguém conscientiza ninguém, né? As pessoas, elas adquirem o conhecimento e esse processo de conscientização é um processo interno de cada sujeito. É tanto que Paulo Freire vai dizer na obra Pedagogia do Oprimido que as pessoas até têm consciência dos acontecimentos, mas que essa consciência não está dentro delas, né? Isto bancária, de depósito de informações, que foi justamente a questão que eu sugeri no início da nossa conversa, como é que nós poderemos estar, né, construindo ou depositando um tempo de tantas lives, de tantas conversas, deste mundo virtual, onde as pessoas estão se presentificando no online, e deixando a mercê, deixando a desejar as relações interpessoais no presencial, né? Então, diante disso,
a questão da conscientização, ela é inerente ao processo. Só que não pode haver esse processo de conscientização quando o sujeito ele está apassivado do processo e que ele tem que se adaptar, né? E aí nós estamos no auge de um processo onde nós precisamos nos reinventar, né? Precisamos estar dispostos e disponíveis a simplesmente nos reinventar e adaptarmos a esta nova realidade, a esse novo processo de interação, né? E aí a grande questão é, nós podemos dar conta das questões socioemocionais, socioafetivas, diante desse processo que distancia os sujeitos deles mesmos. Quando Paulo Freire ele traz com muita premissa a importância do outro, né? Então, assim, há uma grande distinção quando nós tratamos da educação bancária, onde as relações de opressor, né, e oprimido se dão num processo de desconstrução, porque a educação ela pode perfeitamente do movimento ou de opressão ou de libertação. Então, diante disso, como que nós podemos combater, né, com certa insistência e resistência, essa educação bancária que ela está se dando na atualidade? Porque tenho acompanhado muito de perto, mas muito de perto mesmo, o quanto que essa educação remota, esse trabalho pedagógico remoto dos professores do Estado, por exemplo, é uma transmissão de conhecimento. É literalmente o depósito da informação onde os professores falam para eles mesmos. E aí eu tenho tido uma experiência de acompanhar esse processo de perto, certo? O quanto que está sendo recebido, como é que está sendo o modo de recepção dessas aulas remotas, dessas aulas online. E aí eu digo com muita convicção de que a gente está caindo no que nós deveríamos combater, que é justamente a educação bancária, onde o professor deposita o saber que sabe e o aluno ele está ali do outro lado da tela, completamente alheio ao processo. Ele não é um sujeito protagonista da reconstrução do conhecimento. Ele está de modo passivo, recebendo aquelas informações que, ora, ele está prestando. Ele simplesmente está distraído. Então, diante disso, a gente tem que compreender que a relação que se é necessária ser estabelecida entre os sujeitos requer um processo duplo para combater justamente essa transmissão. E como nós podemos fazer isso nesta perspectiva de aula remota? Não há como. Não há como. Porque o professor não ouve o aluno, o professor não questiona o aluno, e ele é esse sujeito passivo no processo de receber as verdades ditas como prontas e acabadas pelo professor. Então, uma aula de 20 minutos é uma eternidade. Uma aula de meia hora é um suplício. E de uma hora é descartável. Porque eles não prestam atenção, porque eles não são sujeitos protagonistas do processo. Então, rompe, minha gente, completamente com um modus operandi da educação em sala de aula, no contato, no trato pessoal entre os sujeitos ali no ambiente escolar. Então, diante disso,
chamam a atenção para a categoria da conscientização, né, que aí Paulo Freire vai denominar várias consciências. Vamos ter consciências de quê? E aí eu chamo a atenção para a necessidade de termos consciência, para nos indagarmos. Que tipo de educação nós estamos promovendo na atualidade? Será que nós conseguimos dar aquele giro epistêmico necessário, onde os sujeitos são protagonistas dos seus saberes acumulados historicamente? Ou nós estamos apenas depositando, tendo os alunos ali como recipientes vazios e que precisam, de algum modo, serem preenchidos? O que é que nós estamos fazendo quando nós estamos atuando nesta lógica de aula remota, de educação, onde precisamos dar conta de um conteúdo? E aí tem uma máxima interessantíssima que é, e isso eu digo o conhecimento de causa, né? Como assim? Isso vale nota? Né? Eu vou passar por isso? Não. Né? Então, os alunos não estão sendo ali avaliados, os alunos não estão construindo conhecimento. A grande máxima que aí a gente cai, né, cai na sistemática do opressor, que é justamente dar conta do conteúdo. E esse conteúdo, ele é urbanocêntrico, sociocêntrico, etnocêntrico e não dá conta da diversidade dos sujeitos que estão do outro lado da tela. Então, quando nós estamos em sala de aula, o trato humano, a perspectiva da educação humanista, ela se preocupa e se ocupa de dar conta dos processos e dos contextos socio-históricos dos sujeitos. Só que na educação, neste modus operandi, como nós estamos vivenciando agora, não há essa preocupação. E o que é que nós estamos fazendo, se não transmitindo informações, tendo os nossos estudantes como recipientes que, de algum modo, precisam ser preenchidos, tendo em vista que não são sujeitos ativos no processo da reconstrução do conhecimento, conforme diz Pedro Bem. É isso, professor. Então, a professora coloca umas questões, uma questão bastante interessante, né? À luz, então, do conceito de conscientização em Paulo Freire, né? Lembrando que Paulo Freire diz que conscientização não é a mera tomada de consciência, né? Conscientização remete a um processo, não é? De expansão de uma leitura crítica de mundo. Não é? E ele lembra muito claramente, isso se dá em termos de uma vivência político-social. Não é? A palavra política está um pouco desgastada atualmente, mas o político se remete à ideia do social, político, acho que vem do grego, não é? Da vida em sociedade, não é? Essa experiência social que nos forma, não é? E que, então, o aprofundamento dessa experiência, o aprofundamento dessa ampliação de nossas categorias, de nossa profundidade, nossos conhecimentos sobre o mundo que nos cerca, não é? Que é um mundo de relações. Não é? Então, quer dizer, como instaurar esse processo, ou como acionar esse processo, não é? Em meio ou no suporte da educação remota, no suporte da educação via mídias atualmente colocada. Né? E aí é uma questão, né? Daí a ideia do debate, né? Daí a ideia como é que como problematizar a discussão da educação bancária e a crítica à educação bancária no momento de pandemia, não é? Porque, em contrapartida, tem a demanda, como aqui agora está acontecendo, não dos contatos humanos, de seguir um processo de experiência social, agora que se dá, inclusive, nessa experiência, nesse espaço remoto, que também é uma experiência social colocada. Não é? E aí, então, como é que seria possível, né? Como é que pode se dar
não é, nessa experiência social, nessas demandas de ensino remoto, de AD, de isolamento, a possibilidade dessa experiência formativa crítica, né? A possibilidade dessa experiência que constitua o sujeito com uma leitura ampla e crítica de mundo. Né? Eu acho que esse é o grande debate. Né? A gente está acompanhando aqui vários colegas dizendo da necessidade desse contato presencial, né? Até expressões como olho a olho, né? A dificuldade que as mães estão sentindo agora, né? Do trato com a família, com as crianças, com os adolescentes, né? Em casa, né? E o lidar numa função que é já há séculos ocupada pela escola, né? Com um profissional formado para isso, que é o docente, né? E agora os pais têm que se virar nesse sentido, né? Até mesmo nós pais, como professores, nos lidando com essa dificuldade, né? Então, realmente é uma situação que nos chama para a problemática que é a reprodução, né, nessas condições precárias de um mero depositório de informação. Né? A colega falou aqui no chat estava colocando, uma mera comunicação, um mero depósito comunicativo de informações. Né? Onde agora, mais do que nunca, dado pela própria limitação da tecnologia, esse sujeito do lado de lá, né, ele é tão colocado, é colocado de forma de um modo tão passivo, né, tão assujeitado a um processo que lhe determina, que nem sequer a voz dele eu escuto, nem sequer a face dele eu vejo. Não é? Mas aí o debate se coloca, não é? Que como é que a própria professora vê isso, já que ela é professora de universidade aberta, não é? E é professora de 2 espaços de formação docente em AD, não é? Então, como é que a professora lidar e tenta interagir, tenta responder essa problemática que é dela efetivamente, né? Ai, que satisfação. Então, professor, é o seguinte, eu me realizo plenamente atuando na educação à distância. Isso por quê? Vou me explicar, né? Primeiro, não atuo com aula remota. Né? Não estou ali transmitindo, sou indagada pelos estudantes, eu interajo com eles. Logicamente que nem sempre face a face, olho a olho, dente a dente, né? Mas o conhecimento na educação à distância, ele acontece num processo dialógico, numa perspectiva horizontalizada. E é uma comunicação que dá-se em 2 tempos, o síncrono e o assíncrono, né? Onde nós estamos e temos um ambiente virtual de aprendizagem, que é a sala de aula, né? É o museu do conhecimento, onde nós temos o professor, né? O professor formador, ele tem várias tarefas a serem usadas através do ABA, que ele pode promover essa interação para o professor, para com o estudante, né? Então, nós temos aí, na perspectiva da educação à distância, ela é completamente distinta do que nós estamos vendo agora com as aulas remotas, que são transmissões de conhecimento, aliás, de conteúdos, né? Então, o professor dá conta de um conteúdo apenas verbalizando e o aluno ali passivamente recebendo. Isso é o exemplo da aula remota. Na educação à distância, precisamente, isso não acontece. Por quê? Porque o professor alimenta um ambiente virtual de aprendizagem com vídeos, com textos, com avaliações, né, com atividades avaliativas. Temos o fórum, que é a sala de aula, onde os alunos se colocam dando o feedback ao professor do modo como eles estão recepcionando
a aprendizagem que eles vêm adquirindo com os textos que são trabalhados, com os áudios visuais, que também promovem essa construção do conhecimento. E aí não há essa frieza entre o professor formador e o estudante da EAD, porque há uma proximidade, né? Há uma relação afetiva muito grande que se estabelece. E eu digo com muita precisão, porque eu tenho 7 anos de atuação na educação à distância. E eu tenho estudantes de 2013 que ainda hoje tratam comigo, né? E nós temos outras ferramentas, mas e esse tempo síncrono, ele acontece com mais. Então, assim, gostaria de deixar claro essa distinção. O que nós estamos fazendo com os alunos da educação básica, certo? Com as aulas remotas, né, que estão sendo viabilizadas, a exemplo, pelo Educa Pernambuco, que eu tenho, e o que nós fazemos, né, na plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, um dos sujeitos que estão ali cursando o curso de pedagogia, cursando a especialização no ProE, a Viviane Bona, eles estão ativos no processo, são sujeitos ativos que questionam sobre o nosso modo de avaliar, que questionam os enunciados quando nós colocamos, que não estão tão compreensíveis, né? Não estão tão claros. Então, tudo isso é construído com essa interação entre o professor e o aluno, coisa que não existe com as aulas remotas como nós estamos vivenciando hoje. Então, a educação à distância, ela consegue romper com a perspectiva de educação bancária, que os sujeitos do processo são sujeitos ativos e protagonistas deste processo. É tanto que é necessário, professor, uma qualidade que eu prezo muito, que é a disciplina. No ambiente de aprendizagem, ele promove essa competência e essa habilidade ao estudante da EAD, dele ser disciplinado, porque, do contrário, ele perde o curso. Já a aula remota, não. O aluno pode ligar a TV, né, o computador, e vai assim, coloca lá para a aula passar, né, para deixar o registro que esteve e sai. Vai fazer outra coisa, vai brincar, vai jogar, enfim, né? Não há esse controle no sentido da aprendizagem, que é justamente isso também que Paulo Freire vai falar na pedagogia do oprimido, sobre a avaliação do conhecimento. Então, como é que nós podemos avaliar o conhecimento numa perspectiva da educação bancária, se nós somos meros transmissores de informação? E na EAD, a gente constrói conhecimento, a gente amplia, a gente alarga, e o aluno, ele é protagonista do processo. É isso. Ô, professor, então, pelo o pessoal está comentando aqui no chat e que a senhora está comentando, teríamos então uma situação aí bastante distinta, que no caso é a educação à distância, que há uma tentativa de elaboração de estratégias, né, digamos, de uma aproximação com o aluno, enfim, né, eu sei de sua preparação, né, e de outras colegas, a senhora citou a professora Viviane, né, e aqui na Universidade Federal, por sinal, temos o mestrado e doutorado, né, em educação tecnologias, né, pesquisas muito sérias, o Edumatec, sobre isso, né, o que remete para a possibilidade, né, por sinal, o Sérgio Abranches, que é um das lideranças do Edumatec, é uma pessoa que tem leitura freiriana e sensibilidade
né, nessas questões de dialogicidade da educação, né? Então, quer dizer, a senhora, então, pelo que comenta, e alguns comentários aqui também dos colegas, teríamos então uma situação distinta, que é uma elaboração de educação à distância, que tem uma reflexão, que tem pesquisa, que tem uma formação docente para ser docente de EAD, que tem uma plataforma, para essa realidade agora colocada pela Panvide, pela pandemia e pela Covid. Né? E aí remete a uma situação que, colocado aqui por Danilson também aqui no chat e por outros colegas, que é o próprio acesso à tecnologia. Né? Quer dizer, como é que então, pergunta então à senhora se essa dificuldade, não é, e essa marginalização tecnológica, digital, né? A segregação digital. Quer dizer, imagino o que deve ser para uma família, não é? Aí agora prejudicada com desemprego, com falta de renda, não é? O que é ter aula, ter essa aula remota via um celular, não é? Via uma rede que às vezes funciona, não é nem pelo Wi-Fi de operadora, mas é pelo Wi-Fi das Teams e das Oi aí da vida, né? Como é que então há algum impacto, né, que agrava ainda mais essa segregação advinda dessa dificuldade de acesso que atinge claramente a nossa população trabalhadora, a nossa população, digamos, oprimida por essa realidade social que a gente vive? Como é que a senhora vê isso? Então, minha gente, é o seguinte, eu gostaria de ampliar essa discussão e tecer comentários, né, diante dessa situação, desta realidade, que é a ausência da tecnologia, né, em espaços territoriais outros, e aí eu destaco os sujeitos da diversidade, como os sujeitos camponeses, quilombolas, indígenas e tantos outros, né, que estão em territórios distintos e que não têm acesso à tecnologia, sequer ao banco de dados, né, das operadoras, até porque é necessário um custo, né? É necessário um financiamento. E isso, simplesmente, nem todos têm condições, né? E aí o professor trata da questão do desemprego. Mas não só isso, né? Tem pessoas que não vivem empregadas, né? Tem pessoas que são donas de si, tem pessoas que têm um modo de vida outro, que não precisa ser empregado, né? Que tem um modo de sobreviver com o seu próprio suor, com a relação cosmogônica com a terra, com os povos camponeses, e não tem necessidade de usar os artefatos tecnológicos, né? Entretanto, as crianças, os jovens e adultos do campo, por exemplo, das comunidades indígenas, quilombolas, nós sabemos perfeitamente que são sujeitos de direitos e que a educação é um direito público subjetivo e que, evidentemente, eles devem acessar, né? Mas como? Se as escolas estão fechadas. Então, vejam só, não é levando a tecnologia, né? E aí hoje a gente dá muita ênfase à internet, só que tem lugares que sequer energia elétrica tem, certo? E aí eu chamo a atenção para a necessidade de voltarmos no tempo e no espaço, onde os primórdios da educação à distância, né, se deu também através do rádio. E por que não usar os programas, né, de rádio para fazer com que este alcance, fazer com que o conhecimento alcance esses territórios? Porque, logicamente, o rádio é um artefato tecnológico e que muitas pessoas dispõem desse aparelho, né? Então, assim, existem modos para que a gente possa fazer circular o conhecimento e que chegue às pessoas
rompendo, né? Tendo em vista que nós não estamos tendo o acesso à tecnologia moderna, mas nós temos as tecnologias que estão aí, como o rádio, como a televisão, né? E a gente pode favorecer para que o conhecimento chegue nos distintos territórios, né? Agora, uma outra coisa, professor, que nos escapa é o modo de recepção desse pessoal, né? A educação, volto a mencionar a questão do disciplinamento, não adianta que o outro queira que o sujeito aprenda, se este querer não for nato do próprio sujeito, certo? E aí, a partir do momento que o sujeito deseja aprender, ele vai conseguir romper as fronteiras, como diz Moreno, numa perspectiva decolonial, né? O conhecimento ele circula de vários modos e através de vários artefatos tecnológicos. Agora, cabe aos sujeitos buscar o acesso a esse conhecimento. E, tendo o acesso, fazer jus a esse processo de aprendizagem que é contínua, né? Então, nós precisamos compreender que, por mais que em alguns territórios o acesso à tecnologia moderna não seja viável, existem tecnologias, digamos assim, remotas, né, tradicionais, que conseguem chegar a esses povos distintos. E aí eu gostaria de chamar a atenção também para um público muito diverso e inerente a esse processo, que requer a competência e a habilidade de adaptar-se ao novo, que são os sujeitos da EJA, né? Os sujeitos da EJA, que temos aí uma categoria muito cara para eles, que é o fator da intergeração, onde nós temos adolescentes de seus 15 anos a idosos de 80, 90 anos. E como promovermos uma educação não bancária para estes sujeitos? Como promovermos o acesso dessa educação para esses sujeitos distintos, que precisam adquirir, né, novas competências e novas habilidades, e aí nós temos um bom exemplo, né, para ilustrar o que eu estou dizendo, que foi a dificuldade inicial dessa live, quando o nosso companheiro Danilson, que deveria, né, estar aqui dialogando conosco, infelizmente, por algum motivo que nós desconhecemos, não foi viável. Então, se nós que estamos no centro urbano, se nós que estamos na capital, se nós somos possuidores, né, de alguns saberes, de algumas competências e habilidades para lidar com as TICs, e ainda assim temos dificuldades, quiçá os sujeitos que estão nesses territórios distintos, né? Por isso que o rádio e a TV pode promover a circulação do conhecimento dessa forma. Ô, Então, eu gosto... professora, Pois não. o rádio, né, por sinal, cumpriu um papel importante na história da nossa educação popular, né? Até na história da própria produção do pensamento freiriano, com o MEB, né? Que era o ensino radiofônico, enfim. Mas eu digo uma coisa, mesmo o rádio e a televisão, não estaríamos colocando esse aluno numa posição de sujeito passivo e aí recaindo nessa ideia do bancário. Ora, antes, porém, de responder, a senhora poderia confirmar o horário, porque eu estou com dificuldade de ver o horário, se já são, que horas são aí no seu, no seu chat? 19h52. Ah, ótimo, então temos ainda aqui uns 20 minutos, tá ótimo. Então, sim, então, voltando à pergunta, é isso. A senhora não acha. Claro, reconheço a importância do rádio e da televisão como uma tecnologia. O rádio tem até uma história dentro do próprio universo da nossa educação popular, né, com o MEB, né? Mas aí me diga uma coisa: eu não estaríamos aí condenando a condição de sujeito passivo? Teria alguma alternativa
para quebrar essa ideia da relação bancária para esse sujeito, mesmo diante dessa dificuldade que o rádio e que a televisão tentaria suprir? Então, professor, é o seguinte, eu parto do pressuposto de que não há sujeito passivo no processo quando ele é construtor do conhecimento, certo? E aí é o seguinte, já anunciei aqui, né? Não temos como saber como é que está sendo o modo de recepção do sujeito que está do outro lado da tela. Então, diante disso, esse modo de recepção, ele é singular. E aí, se o sujeito quer aprender, ele não vai ser um sujeito passivo no modo de receber. Ele vai ser instigado, estimulado, motivado a ser mais, a buscar mais por aquele saber que está sendo ali posto, né? Por isso a importância da competência e da habilidade da disciplina. Porque quando nós nos propomos a aprender à distância, na perspectiva da educação à distância, eu costumo dizer que nós somos professores de nós mesmos. E o professor formador é um facilitador, é um mediador, é um motivador, mas ele não é um sujeito protagonista tão somente do processo da aquisição do conhecimento, porque o professor formador, ele está ali interagindo constantemente. Então, quando nós viabilizamos programas de rádio e programas de TV no processo de viabilizarmos a circulação do conhecimento, cabe ao sujeito que está do outro lado, ouvindo, interagir ao seu modo e buscar por ampliar esse conhecimento, esse saber. E que nós não temos como mensurar isso, né? Agora, quando nós tratamos da perspectiva da educação bancária, né, no tempo das aulas remotas, como nós estamos vivenciando, é que não há um questionário, não há um aplicativo que possa viabilizar para aquele professor se o aluno, se o estudante aprendeu alguma coisa ou não, né? Então, assim, isso serve até de pesquisa futuramente, talvez, para que as pessoas se preocupem e se ocupem a entender como é que a aprendizagem acontece se o aluno ele não tem a presença contando, se o aluno não está sendo avaliado, se o aluno não vai passar de ano, porque isso, professor, nós ainda não conseguimos dar conta na educação básica. Nós não conseguimos. As pessoas vão para a escola, muitas das vezes, por causa do programa do Bolsa Família. Mas aí a gente sabe que o ofício árduo da educação básica, ele é gritante para que o professor dê conta de que a aprendizagem aconteça, porque muitas adversidades, até mesmo de natureza comportamental, acontecem em sala de aula. E o professor tem ali todo aquele cuidado, todo aquele trato. Nós temos as avaliações em larga escala, que dão conta de sistematizar como é que está acontecendo a aprendizagem. E nas aulas remotas, como é que isso está acontecendo? Nós não temos um termômetro para medir, né? Nós não temos um objeto, um instrumento avaliativo para dar conta desse processo, né? Então, como nós podemos romper com a educação bancária com o uso do rádio e da TV? Volto a dizer, o sujeito que vai estar sendo motivado, ele estará sendo também instigado a buscar mais. E isso nos escapa. Isso nos escapa também, professor, na nossa relação presencial. Quantas vezes os professores se surpreendem com os seus próprios alunos, né, que passaram por ele? Porque se tem uma coisa que a educação, como diz Vitor Paro, vai dar conta, não dá conta,
é da imprevisibilidade do ser. Então, muitos professores, às vezes, que construíram, né, esse processo de ensino-aprendizagem no trato presencial, quando se depara com um sujeito que foi seu aluno e que vê que ele está em outro nível de realidade, se surpreende. Então, deste mesmo modo, nós também podemos nos surpreender com a educação sendo viabilizada através do rádio e da TV. Porque quem vai fazer a grande diferença é o sujeito que É, professor, estou entendendo o que a senhora está comentando, não é? Então, nesse sentido, o que nós temos é de em qualquer suporte, em vários suportes. Alô, vocês estão me escutando? A professora Aparecida saiu, caiu aqui o contato com ela. A professora Aparecida ela saiu aqui. Vocês estão me escutando? Alô, estão escutando, pessoal? Estão escutando? A professora Aparecida saiu. Deixa eu ver se caiu aqui a rede com ela, rapidinho. Voltou aqui, voltou, tá ótimo. Voltou, tá aqui. Pronto. Tá aqui, a professora está voltando. Olá, voltei, gente. Ó, não tem como, né? A imprevisibilidade da situação. A professora foi. A professora está sendo tão crítica à educação remota que ela está se vingando da senhora, tá vendo? Então, bem, professora, mas espera que a pessoa está levantando. A grande questão aqui é sem preconceito de suporte ao ambiente, não é? O que importa é a intencionalidade, não é? A intenção, não é? Desse processo educativo, não é? Lembrando que Paulo Freire trabalhou com educação via rádio com o MEB, não é? O MCP trabalhava por aí. Então, a senhora está dizendo é que eu posso ter também. Aliás, eu tenho também a educação bancária no presencial, não é? Quer dizer, no presencial eu posso estar negando esse processo de conscientização, esse processo mais crítico de educação, não é? E, a partir de sua experiência em educação popular, né, em trabalho também em rádio, enfim, em EAD, enfim, a senhora levanta a possibilidade de que é possível, de acordo com a orientação do processo, não é? Eu também quebrar essa relação digamos, de opressão e de negação que se instala no bancário. E pela lógica de que o presencial não garante, não é? O presencial não garante essa relação de autonomia, não é? E essa relação de construção do educando como sujeito, como ser mais. Né? Mas, professora, veja, mas aqui no chat está sendo colocado e levantado muito essa problemática, né? Da presença do educando, enfim, né? Da presença desse contato humano, né? Que possa ser dado e que é realidade na presencial, né? Mas a pandemia, a Covid, impossibilita isso, né? Impossibilita esse contato. A senhora vê alternativa para que a gente possa estabelecer mecanismo de dialogicidade, mecanismo de aproximação, né? Principalmente para a população mais carente de recursos, mais negada de recursos, né? Para que esse processo possa se dar nesse contexto de pandemia e que não seja um fator agravante da reprodução de segregação social e de marginalização e de opressão. Como é que a senhora veria essa questão? Que remete à própria formação de docente, não sei.
É o seguinte, professor, nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos, e aí, como disse o próprio Paulo Freire, né, somos seres limitados, mas não condicionados. Entretanto, a questão da pandemia nos condiciona ao fato de que nós devemos nos distanciar das pessoas para poupar aquilo que é o mais caro da dimensão da própria vida, que é o respirar, né? Viver é respirar. Então, é o seguinte, como nós podemos amenizar, não solucionar, né? Amenizar esses impactos que o distanciamento social está nos causando, né? Sendo atuantes, protagonistas, né? E buscando alternativas viáveis para se chegar às pessoas que necessitam de um amparo, de um acolhimento maior. Nós sabemos que a questão da desigualdade social é um ranço histórico, e nós não iremos amenizar ou não iremos solucionar esse fato histórico com ações assistencialistas no cotidiano, né? Então, assim, nós precisamos romper com certos paradoxos de que a gente consegue dar conta de tudo, porque nós não conseguimos, né? Nós somos seres humanos. A educação, ela é uma ferramenta importantíssima para promover aquilo que Paulo Freire chama de libertação autêntica. E essa libertação autêntica, ela é concernente ao processo de humanização. E aí, como disse Montiel, nós não somos, nós nos tornamos humanos através da relação, da interação, do diálogo com o outro, né? Então, o que é que acontece? Diante da necessidade desse distanciamento social, a gente distancia-se corporalmente, mas não das nossas ações, não das nossas convicções e das nossas ideologias e do projeto de sociedade que nós desejamos construir em comum, né? Então, há possibilidades, há alternativas de nos fazermos chegar, seja através do rádio, seja através da televisão, da internet, chegar com o conhecimento e chegar também com a nutrição da vida. E a nutrição da vida, ela requer, né, que as pessoas estejam em harmonia, em sintonia com as suas redes, com os seus movimentos, para fazer ações que amenizem o impacto que o distanciamento social está causando. Então, assim, diante dessas questões postas, nós temos aí a educação para nutrir o intelecto, para fazer com que as pessoas adquiram conhecimento e possam vir a ser sujeitos mais e melhores, como nos propõe Paulo Freire, mas também a nossa condição humana deve ser nutrida. E nós, em nossos movimentos, devemos buscar por articulações para nos fazer chegar através de donativos, através de produtos de higiene, né, através de alimentos mesmo, para as pessoas e para os contextos sociohistóricos onde as pessoas estão mais necessitadas. Isso não é uma ação de assistencialismo, não, porque a gente sabe perfeitamente que o assistencialismo nunca deu conta. Mas tem uma coisa aí, professor, muito cara que nós estamos fazendo, que é prover a dignidade do ser humano, a dignidade do sujeito. E aí, como diz Miguel Arroio, quem tem fome tem pressa. E, diante disso, nós precisamos buscar estar em movimento e articulados em nossas redes para prover um justo e digno viver às pessoas. Porque estamos, sim, distanciados corporalmente, fisicamente. Mas o projeto de sociedade
que rompe com a relação entre o oprimido e o opressor, ele dá-se em qualquer contexto, em qualquer situação. É necessário que sejamos humanos o suficiente para nos sensibilizarmos e nos solidarizarmos com os nossos irmãos que estão passando por necessidades, né? Sejam elas de quais naturezas forem, né? Mas nós precisamos fazer essa ação humana e garantir um justo e digno viver para os sujeitos que são necessitados e que, logicamente, que essa ação, ela retroalimenta a condição humana do sujeito, né? Que é a partilha, que é a união, que é a comunhão, que é o diálogo. Então, se nós não tecermos o diálogo, posturados por essas atitudes humanas, não adianta cairmos no verbalismo do vou fazer, né, do deveria ser assim. Nós precisamos agir. E nós iremos agir, sim, e agimos estando distante. Né? Não precisamos estar fisicamente nos espaços, mas nos podemos presentificar através das ações que nós desenvolvemos. É isso. Professora, eu acho que já estamos encerrando aqui o nosso tempo, né? A senhora levanta questões, agora finalizando, bastante interessantes, né? Eu acho que já responde a alguns elementos colocados pelas colegas. O pessoal tem perguntado, então, agora como fazer, e a senhora lembra um dado interessante, que a pandemia nos afasta dos corpos, né, da presença das pessoas, mas não nos afasta das ideias, dos afetos, né, das identidades. Né? E aí o movimento estudantil, o movimento operário, o movimento docente, né, o movimento camponês, né, a despeito do distanciamento, né, as identidades continuam, né, as redes podem ser acionadas, né. Então, lembrou também dado muito bem que é uma perspectiva muito concreta dessa perspectiva freiriana, que nós não temos soluções mágicas, não é? A pedagogia freiriana não é um manual de levar a glória da civilizatória, pelo contrário, é de abrir as nossas percepções para a concretude e sua complexidade, suas tensões, né? E a professora lembra isso, né? Que esse fator de identificação, né? De aproximação é o que nos move para tentar em rede, né? E aí outro dado interessantíssimo, né? Que a senhora lembra, quer dizer, não são ações isoladas, né? É a tentativa de dentro dessa concretude complexa e segregadora, né? Criar possibilidades em conjunto, né? E, de certa forma, está sendo feito aqui, né? As provocações, né? Na própria ideia de denunciar e anunciar possibilidades, né? Por meio das redes, por meio, né, desses canais que a gente possa, via tecnologia, acessar. Professor, então estamos encerrando, né? Só lembrando aos colegas que mandem e coloquem o e-mail aí no chat, que as nossas colegas estão anotando o e-mail para que a gente mande para vocês o link do certificado. Vocês vão receber um link, abram o link, e ali vocês vão preencher um cadastro rápido, e o cadastro, então, vai mandar automaticamente para vocês, a plataforma manda automaticamente para vocês o certificado, né? Agradecemos a presença, aqui a presidente do Centro Paulo Freire, Erivaldo, agradece aqui a presença no chat, né, a todos os amigos presentes. Queremos, na pessoa de Letícia Ramé, saudar aqui todos os presentes, né? Letícia, que é uma pesquisadora, que é uma historiadora, né? Que é um nome nosso querido aqui no Centro Paulo Freire, estava aqui presente com a gente. Então, em nome dela, em nome das demais colegas, nós saudamos a todos e a todos. Professora, aproveita que suas palavras finais, antes da gente encerrar aqui o nosso encontro. Então, gente, para finalizar, eu gostaria de situar o seguinte, que a aprendizagem... 5 segundos. Certo. Agradeço, então, certo? Mas a aprendizagem